Boa noite. Hoje estamos iniciando mais uma live. Oi, Lili. Cássio, eu acho que você tem que me mandar você tem que pedir para entrar na live comigo. Oi, nossa, quanta gente, que gostoso. Cássio, eu sei que você tá aí, mas eu acho que você que tem que mandar para mim uma permissão para entrar, um pedido. Olha aí na live e veja onde é que você pede. Ai, que gostoso, adoro. Amo você, Ellen, amo vocês todas. Hoje nós vamos falar, o Cássio é o meu convidado, e a gente vai falar sobre a educação física e a psicologia em meio à pandemia. As pessoas estão preocupadas, né, com o corpo, de ter passado essa fase de comer. A gente já está numa outra fase. Oi, Cíntia, Ellen, Nicole. Eu tô esperando o Cássio. Eu não sei como que eu faço para te chamar, Cássio. Eu sei que você tá aí, mas você precisa me mandar um convite. Deixa eu ver aqui. Só clicar em enviar solicitação. Você precisa clicar e enviar solicitação. E o Cássio, a gente tem uma história bem interessante, né? Assim que eu me aposentei, eu sou aposentada do Estado, eu senti a necessidade de fazer uma atividade física porque eu queria andar de patins. E aí depois eu fui procurar Pilates e encontrei o Cássio. Foi um encontro promovido, que eu acredito que foi um encontro promovido pelos seres de luz. E desde então eu tenho aprendido muito com ele, esse contato com essa minha casa, que é o meu corpo. E a gente tem feito um trabalho bacana há mais de 3 anos, que foi interrompido agora com a questão da pandemia, mas eu não vejo a hora de retomar. Ele conseguiu me deixar com vontade de retomar a atividade física. Coisas de Cássio. Oi, Paty, também é muito bom te ver. Eu tô achando que o meu convidado tá tendo dificuldade de entrar, né? Bom, então eu vou falar da psicologia, né? Dentro desse período de pandemia, é um período muito novo, foi muito novo para todos nós que estamos aqui encarnados. Coisas inéditas têm acontecido e a gente percebeu que no início as pessoas, elas... Cássio, seja bem-vindo ao grupo. Cadê você, Cássio? E no início as pessoas entenderam que ficaram perdidas, na verdade, né? É algo que atingiu o mundo todo. A gente sempre acredita que não vai chegar na gente, né? E aí entrou todo mundo em pânico e todo mundo com essa novidade, né? E no começo, você abria as redes sociais, só tinha comida. Então, a gente está numa nova fase. Psiquicamente, que é a minha área, a gente percebe que está tendo uma acomodação, né? Primeiro teve o medo, o espanto, né? E a comida, ela te dá uma segurança, né? Assim, a gordura, ela tem todas as questões que a gente já conhece, de trazer doenças, o sobrepeso, né? Ele traz doenças, ele traz outras comorbidades, outras doenças. Porém, além disso, o sobrepeso, ele te protege, né? Então a gente está falando
que nesse início da pandemia foi necessário uma autoproteção. E a autoproteção mais fácil de se buscar é a gordura. Então a gente fala da comida nesse momento como algo que nos ajudou a nos estabilizar. E agora que isso já aconteceu, a gente vai para um novo período, né? Um novo período. Isso com todos. A ideia não era eu fazer uma live sozinha, mas pelo jeito o Cássio tá tendo dificuldades. Então, eu não sei como que ele pode fazer, né? Tem um endereço aí, e aí a gente eu vou trazer para minha área. Então, falando de alimentos e falando de pandemia e falando de gordura, a gente está falando de uma autoproteção, né? Então, quando temos muitas dificuldades na vida, que tudo é muito novo, a gente vai buscar essa autoproteção principalmente nas comidas que traz uma satisfação rápida, que seria, a Ellen colocou aqui, pães, bolos, chocolate. Então a gente psiquicamente conseguiu ver e observar o quanto que cada um de nós estava buscando um jeito de se adaptar nesse período. Então a gente está falando de adaptação, né? Eu acho que eu vou convidar a Ellen para fazer essa live comigo. Ellen. Eu vou deixar de esperar e aí a gente vai, quem tiver perguntas pode interagir comigo. Então, quando eu falo de adaptação, eu falo que o ser humano, ele se adapta a tudo. A tudo. Ah, ele entrou finalmente! Cássio, agora que você entrou, você manda uma solicitação para mim. Uhul! Ele tá aí se conectando. Nossa, eu tava aqui desesperada. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, tá me ouvindo? Agora sim. A sua Legal. conexão tá chegando. Tá bem? Ai, tava desesperada aqui, falando de comida, mas de educador físico eu não entendo nada. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Esse, para as pessoas que já estão presentes, esse é o Cássio Nobre. Ele é o meu personal trainer. Eu sou chique mesmo. Mesmo. E, Cássio, eu estava dizendo aqui, né, que em meio à pandemia, dentro da psicologia, para você saber o que ocorreu nesses 10 minutos que eu quase fiquei desesperada, eu estava falando sobre que no início da pandemia as pessoas comeram muito. Quando você abria as redes sociais, você via muito muitas fotos de comidas, né? De pães, de bolos, e que hoje as pessoas estão numa nova fase. E essa nova fase vem porque já houve uma adaptabilidade, uma adaptação. Tudo bem? Você está me ouvindo? Certo, estou te ouvindo. Tudo bem? Bom, eu acho que a conexão dele tá um pouco ruim. E aí, dentro dessa adaptabilidade, que ela é psíquica, ela é física também. Então, as pessoas falaram, né? Assim que acabar a pandemia, nada de falar para o outro quanto o outro tá gordinho, né? Então, dentro de uma visão
psicológica corporal, essa gordura ela veio para dar uma proteção. E agora a tendência é as pessoas perderem peso que eles ganharam durante o início da pandemia. Você está me ouvindo agora? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá. Muito bom. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o papel da educação física nesse período. Certo. A gente tem que entender aí que essa fase aí que a gente está passando não é uma fase muito típica, né? É uma coisa bem atípica, bem complicada, né? E que potencializou alguns quadros da parte psicológica, principalmente, né? Então, a gente tem que falar ali pela ansiedade, né? E a depressão, que são duas coisas que desencadearam ainda mais, eram já um processo já que vinha, talvez, de muitas pessoas, e isso aí acabou desencadeando, aumentando ainda mais, né? Quando a gente fala aí da educação física e do exercício, nessa época, a gente tem que ver por dois lados, tá? Na verdade, três lados, né? Tanto que é um processo químico, é um processo químico do que acontece no nosso corpo quando a gente está fazendo a atividade física, né? Então a gente tem a liberação de alguns hormônios que vão fazer com que a gente se sinta melhor, por exemplo, endorfina, serotonina, dopamina, por exemplo, no caso. Isso durante o exercício e após o exercício, né? Logo depois do exercício, sem o movimento, sem falar em movimento nenhum, ele já te causa já alguns benefícios nessa parte também do bem-estar, por exemplo. Quando você vê o seu lado estético que melhorou, a confiança no seu sistema mesmo do corpo, né? Os seus órgãos funcionando melhor, o funcionamento deles no geral, no cérebro, na conquista, né? Que é uma coisa importante quando a gente está fazendo atividade física, é a conquista também. Então, eu conquistei. Então, tudo isso aí gera outros processos químicos além do que o exercício em si, né? Outra coisa que a gente pode ver nessa época da pandemia é o próprio vírus, né? O próprio vírus, a nossa preservação aí, né? A gente não tem muitos estudos ainda na nossa resistência em relação ao vírus, mas o que a gente já vê pela lógica é que quando a pessoa já está um pouco mais treinada, ela pode ter um processo de recuperação um pouco mais rápido, né? Que a gente vê que por exemplo, a diabetes, que são os riscos, né, da doença, a diabetes, hipertensão, e alguns problemas, por exemplo, o cigarro, o processo de asma, são geralmente sintomas ou estados que justamente fazem parte da não atividade física, né? Então você vê que a pessoa não está fazendo atividade física, ela pode desenvolver essa hipertensão, diabetes, e isso é um fator de risco para que tenha mais óbitos aí no caso, né? Então você está dizendo, Cássio, que esse vírus ele exacerba aquilo que você já tinha uma potencialidade de ter, ou não? Com a falta de atividade física. Então, a gente, por exemplo, assim, os fatores de risco, por exemplo, do vírus, para ter mais óbito, para ocasionar mais óbito, seria diabetes, que é o primeiro, né? Hipertensão, que ele usa os receptores justamente da pessoa que tem hipertensão, entendeu? Para entrar na célula. Entendi. Então, são os quimioreceptores da célula da pessoa hipertensa que ele se enquadra ali. Então, esse tipo de pessoa tem mais tendência a sofrer mais durante a epidemia. Isso não quer dizer que, por exemplo, por você fazer atividade física, você está livre disso, né? Não tem estudo nenhum comprovado que a imunidade aumenta, por exemplo, agora com a prática de atividade física. Isso não tem. Mas, assim, como ele é uma coisa que atinge muito o pulmão, e durante a atividade física você melhora essa capacidade, o VO2, que chama o volume de oxigênio, ele melhora, a sua capacidade de oxigenação também melhora. Então isso é um fator que talvez supra mais
esses óbitos, né, no caso. Eu estava dizendo, Cássio, um pouquinho antes de você entrar, que a parte psicológica, assim, que a pandemia, como você colocou, é algo atípico, né? Que nunca ninguém viveu isso, e que no início da pandemia as pessoas postavam bastante, as redes sociais tinham bastante comidas, né? E aí eu estava dizendo que psiquicamente a gente sabe que a gordura ela é nociva, né? Tudo isso que você acabou de colocar. Porém, a gordura também, ela te autoprotege. Ela é um fator de proteção. Certo. Né? Hoje, passado esse período da pandemia, esse período primário, você já não vê mais tanta comida nas redes sociais, porque o ser humano tem uma capacidade inata, né, que nasce com ele, de se adaptar às situações. Então, quando você fala da atividade física e do corpo, você consegue ver isso também? Consigo ver, sim. E esse resultado também, aliás, é um resultado não só estético, né, como da gordura, como também de cultural, né, que mudou muitas coisas, a parte cultural, esse tempo todo que a gente está passando esse vírus, né. A preocupação agora são outras, como você mesmo falou, que as pessoas às vezes postam muito coisas de comida antigamente, né? Hoje em dia já encaminhou para outro lugar, né? Isso, né? Que as pessoas elas estão atrás agora de uma coisa um pouco menos fútil, que é ver só aquela comida, só alguma coisa desse tipo. Como você vê, por exemplo, algumas influencers, por exemplo, trabalhando, fazendo alguma besteira, vamos supor, né? Uma besteira entre aspas, né? Falando alguma coisa errada, falando uma coisinha, falando dane-se a vida, enfim. Mas na verdade não é nem problema delas, né? O problema é das pessoas que seguem isso, né? Porque quando você segue uma pessoa, uma influência, você já sabe, você está esperando já aquilo dela, né? Exatamente, você já sabe o que esperar daquilo, né? Então, assim, em relação hoje, agora, nessa pandemia, a gente viu quanto é importante a atividade física, porque não é uma coisa muito valorizada a nível de todo mundo chegar assim, é importante, eu tenho que fazer. Não é, né? Mas hoje, depois dessa pandemia, eu acredito que muitas coisas irão mudar em relação à alimentação. Muitos valores, né? Muitos valores vão mudar. Eu acho que o supérfluo ele vai ficar cada vez mais fraco, vai enfraquecer cada vez mais. É a nossa expectativa, né? É a nossa expectativa. Eu não sei se vai acontecer isso, mas pelo processo que já está acontecendo, a gente já está enxugando algumas coisas, né? Como você falou mesmo, o próprio ser humano ele se adapta, né? Ele começa a se ligar nas coisas. O ser humano ele não é bobo, ele vai começando a detectar aquilo que é certo, que é errado, né? Ele vai detectando aquilo que é fajuto, aquele cara que é um charlatão. Ele vai começando a moldar, né? O cara pode demorar 10 anos ali naquele estado, mas uma hora aquilo cai, né? Exatamente. Eu estava dizendo aqui para eles que quando eu conheci, eu tinha uma expectativa, né, que era totalmente diferente da que a gente chegou. A gente já tem uma história aí de 3 anos, já estaríamos caminhando para o 4º ano, mas tivemos essa parada por conta da pandemia. E eu quero dar o meu depoimento, né, além de agradecer você, o quão saudável hoje eu me encontro, mesmo com esse período de... É ócio que a gente fala? Não, que eu não treino. Esse período sem treinar seria um período que ócio, não? É um período ósseo, pode ser um período ósseo, é mais bonito até. E eu percebo no meu corpo, né, essa mudança que eu tive, que eu nunca tive na vida. Né? Então, assim, eu tenho uma vida que eu não tenho, nunca tive um histórico de olhar para a atividade física como eu fiz pós-aposentadoria. E eu queria fazer um relato que é o seguinte:
que à medida que você foi treinando comigo e que músculos que eu nem sabia que existiam, e eles começaram a responder, a minha Uhum. vida, ela teve uma mudança. Uhum. Compreende? Entendi. Então, quando Compreendo. eu te convidei para fazer essa live, é porque assim, eu sei falar da parte psicológica, fiquei um pouco perdida porque eu estava te esperando. Eu sei falar da parte psíquica da pandemia. Então, eu vejo que as pessoas que me cercam e que eu pude acompanhar de perto, que pegaram o vírus e tiveram umas reações a esse vírus, que não foi uma reação extrema de se internar, enfim, estavam passando também por um período psíquico propício, né, para Uhum. isso. Então, ele é um vírus que emocionalmente, ele também se alimenta da tristeza, do conflito. Então, essas pessoas que têm Aham. isso, que tinham isso incubados de alguma forma, vieram à tona. O medo, né? O mundo foi tomado por um pânico, né? A Uhum. princípio, a gente achou que todo mundo fosse morrer, né? Até as pessoas entenderem que é uma parte pequena dessa população, mas que vai precisar de respirador e que, mesmo sendo pequena, falando de uma população a nível de São Paulo, isso se torna grande, né? E a gente não tinha como abarcar, por isso que foi fechado, que foi pedido para ficar em casa. Mas junto com isso, as emoções ficaram exacerbadas, Uhum. entende? Uhum. Sendo assim, né, assim, dicas de personal training, a gente tem aí, é só entrar. Eu gostaria de ouvir de você, dentro da sua percepção de muitos anos cuidar de pessoas, se você concorda com isso, com é, é, essa teoria da tristeza, como que isso afeta o corpo. Porque quando a gente fala de Uhum. pulmão, a gente fala da emoção tristeza. Com certeza. A gente tem que pensar a gente que pensa na parte psicológica também, a gente tem que entender que tudo que está no nosso psicológico também reflete diretamente no corpo, né? A gente, por exemplo, você vê a serotonina, por exemplo, né? A serotonina é um hormônio que quando você tá nervosa ou apresenta algum quadro de depressão, ela cai É muito, fisiológico, né? fisiológico. Mas isso é diretamente ligado à parte psicológica da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, 90% da serotonina que a gente tem no corpo, ela é gastrointestinal, para você ter uma ideia. Isso eu Ela não é sabia. gastro. Então, por exemplo, assim, 10% do que a gente tem no resto do corpo é fabricado pela glândula pineal, no cérebro, o resto está nas plaquetas, é detectado algumas coisas, o resto, os 90%, é no gasto intestinal. Então, isso. Por isso que a pessoa, quando ela toma o precursor de serotonina, por exemplo, a primeira coisa que ela pode dar é o quê? Diarreia. Distúrbios gastrointestinais, entendeu? E a pessoa geralmente tem muita ligação com o intestino e a parte de serotonina também. Então, Para tá. você ver quanto Então, reflete. isso justificaria, não sei, veja se. Porque, assim, quando eu falei de alimento, de bolos, de Uhum, massas, no início da pandemia, veja só, uhum, as pessoas ficando em casa, elas migraram para a cozinha. Porque a cozinha, uhum, dentro de casa, ela traz esse afeto, ela muito traz esse mais. acolhimento. Então, você está me É, dizendo que, veja se é isso, que um pouco disso é justificado porque a serotonina vem do gastrointestinal? exatamente. Então, assim, quanto mais você se alimenta melhor, por exemplo, você consegue a serotonina de algumas formas, né? A gente vai falar até da atividade física, como é que você vai conseguir
esses 3 hormônios que são fundamentais para o seu bem-estar, para a depressão, para a ansiedade. Mas, assim, a serotonina, você consegue ela pela luz, né? Tomando sol, você Vitamina consegue ela D. comendo vitamina D, nozes, abacaxi, Olha. e o exercício físico. No entanto que muitas vezes, antigamente, o psiquiatra, quando detectaram que o nível de serotonina das pessoas eram baixos, eles receitavam, no caso, a serotonina como medicamento da depressão, Que seria tomar antigamente. banho de sol. Tomar banho de sol, o próprio remédio, que é um precursor da serotonina. Ah, Né? tá. Só que eles esqueciam de 2 fatores que eram importantes. A primeira coisa era a terapia. E uma outra que não falta em nenhum hoje em dia, não falta para nenhum psiquiatra, não falta a indicação para curar a ansiedade, depressão, que é a atividade física. Todo mundo que vai num psiquiatra, é isso aqui, ó. É o remédio, a atividade física e a terapia. Deixa eu aproveitar esse Que é o gancho fundamental. e dizer que a terapia ela vai ajudar para que você não fique muito tempo tomando remédio, porque ela vai ajudar você a detectar o que te Com leva certeza. para esse caminho da depressão ou da Uhum. ansiedade. No caso, a gente tem também uma coisa muito legal, que eu vou falar sobre um hormônio que chama dopamina. Né? Essa dopamina aqui, ela é o hormônio do prazer. Ela é o hormônio do prazer. Então, assim, ela está muito relacionada a jogos, vícios, sexos, né? Drogas, comportamento de recompensa. Tudo que é recompensa. Então, tudo aquilo que você recebe algum prazer em volta, ela te coloca para você ter esse comportamento cada vez mais elevado. Mas é um naquilo prazer lá. Então, por físico. exemplo, o jogo Um prazer é um físico. prazer físico, emocional também. Perfeito. Mas, por exemplo, assim, quando você está fazendo atividade física, você desencadeia esses 3 hormônios. O primeiro é essa dopamina, que é um hormônio do prazer. Ela vicia. Ela vicia. Então é por isso que eu estou sentindo sua falta. É vício. Estou viciada em você, É o vício. Cássio. É viciado, exatamente. Ela está ligada com o aprendizado, a movimento, a emoção, né? Então, assim, é por isso que ela está ligada aos vícios também, por exemplo, jogo, sexo, drogas, porque quando ele entende, o cérebro, quando ele entende que aquele comportamento vai te dar algum prazer, ele faz com que você repita aquilo de novo. Você entendeu? Você quer de novo. E aí e de novo, direto. Então, assim, aí é o problema do negócio, né? Peraí, Cássio, se você não tem um... Deixa eu te falar. Cássio, eu quero você de novo. Porque o Cássio consegue trazer tudo isso com atividade física, não é? Então, exatamente. Quando você faz atividade física, você desencadeia por processos químicos esses 3 hormônios que vão te dar o bem-estar, né? E a gente estava falando da parte psiquiátrica do remédio, por exemplo, da serotonina, né? Ela meio que combate essa dopamina, está entendendo? Então, por exemplo, você pega esse vício, por exemplo, do vício do jogo, do sexo, das drogas, da comida, por exemplo, certo? Você produz a dopamina quando você faz o exercício. Beleza? Quando você também faz, por exemplo, usa drogas, sexo, algum outro vício, jogo, né, por exemplo, você também produz a mesma coisa. Você produz. Aí você fica viciado por causa dela. Certo? Quando você, por exemplo, faz atividade física, você também produz a serotonina. A serotonina, olha o que ela é. Ela regula isso aí. Porque ela é um regulador do sexo. Então, ela regula o apetite sexual, tanto para baixo quanto para cima. Certo? E também controla o apetite. Então, estou precisando desse negócio aí. Então, se eu praticar bastante sexo... Atividade fixa. Não, também.
Não, aí você está Serotonina entrando não, na parte da apetite. dopamina. Não, na parte da dopamina, por exemplo, quando você está fazendo atividade física, você produz os três. Sim, e quando eu estou fazendo só sexo? Mas a dopamina, Entendi. mas você também produz a serotonina porque ela também faz parte desse ciclo de dar e voltar, entendeu? De recompensa. É a Entendi. mesma coisa. Então, ciclo da recompensa. A endorfina também é a mesma coisa. A endorfina, o que, que é? É endo, que é dentro, e é morfina. Morfina é a melhor droga que existe no mundo. É a que vai te fazer você mais ter bem-estar, euforia, é, enfim. Você produz ela também, a endorfina. Entendeu? Você produz a endorfina quando você está fazendo, por exemplo, massagem, acupuntura, é um grande liberador de endorfina, de endorfina, massagem, sexo, esse tipo de coisa, Puxa, né? E a própria atividade é que física. você travou bem na parte do sexo. Ah, as coisas, Vamos voltar. massagem, acupuntura, É. sexo, coisas agradáveis produzem endorfina, que é o hormônio também do bem-estar. E que você Entendeu? tem. Quando você dá morfina para uma pessoa, por exemplo, no hospital, acaba a dor dela. E ela sente um bem-estar. Porque ela está muito relacionada à dor também. Entendi. Então, Né? então, olha só. Quando você pratica atividade física, né, você consegue liberar do seu organismo todo esse regulador que vai te proteger contra a depressão e a ansiedade. Exatamente. E aí o que eu falei no começo, você tem todo esse processo químico que desencadeia durante o exercício e depois do exercício, ele é ok, produzir os três hormônios. E também o resultado que ele te dá, além disso. Que não é, a gente está falando do movimento, e sem o movimento também. E por isso que ele muda muito a vida das pessoas. Porque é o resultado estético da pessoa. A pessoa, quando se vê melhor, quando ela se olha melhor no espelho, ela se vê melhor, ela se sente melhor. Com que isso faz o quê? Com que os processos químicos também ocorram no corpo dela. Quando ela tem confiança, por exemplo, no sistema dela, do corpo todo, dos órgãos dela, como ela se sente confiante no corpo que ela está, ela também libera endorfina, serotonina. Quando ela consegue, ela vê que aquela meta dela ela foi atingida, ela também faz esse mesmo processo. Né? Ela joga dopamina, serotonina, endorfina, a mesma coisa. Se ela for jogar, se ela for beber, também é a mesma coisa. Você entendeu? É o processo de vício desses três hormônios ali. Você só fala coisa boa. Sexo, bebida. Não, mas com certeza. Ô, Né? Cássio, eu quero dar outro depoimento, né? O Cássio, ele é uma pessoa que eu indico para todas as minhas pacientes, né? Falando desse respeito como profissional, dessa forma como você olha para cada um de nós, né? E que vem embutido também um homem mesmo com respeito que muitas das mulheres, eu estava com a camiseta, que muitas das mulheres, muitas vezes, né, dentro do que a gente conversa durante as nossas atividades, não estão mais acostumadas a serem olhadas com respeito. E aí você disse uma coisa que eu gostaria que você dissesse aqui, que a mulher, ela tem o homem que ela quiser, independente da estética dela. Uhum, com Conte isso certeza. para nós de novo, essa sua teoria. A mulher, ela tem do homem que ela quer. Porque, por simples, por, algum, por alguns motivos, né? Em primeiro, porque o homem, ele procura na mulher muitas coisas diferentes. Por exemplo, a inteligência, ela não procura o fútil nela, né? O homem procura, óbvio, a parte sexual também, mesma coisa.
Então, se você oferece tudo isso para elas, só um minutinho. Tá caindo um pouco aqui, ó. Para nós estava bem, bem na nossa parte. Bem na melhor parte o negócio cai. Mas ele vai poder retomar já já. Isso para mim foi uma novidade. Quando o Cássio disse que o homem não busca só a estética. Porque a gente vai para uma academia, né? Eu estou fora dentro da estética de uma academia. Eu tinha muita vergonha, né? Eu me lembro que a gente treinou um ano aqui até você me preparar para ir para a academia. E aí, uma das coisas que foi o fator assim, preponderante para eu me sentir bem na academia foi quando você disse isso. Porque muitas das mulheres, que são mulheres normais, né, Cássio? Que tem uns quilinhos a mais, que não tem a estrutura das mulheres fitness, tem vergonha de ir para a academia. Eu não sou a única, né? Então, quando você me disse, e aí, quando eu estou lá na academia, que eu vejo que ninguém está olhando quem é mais magro, né? A gente está ali para treinar, a vivência muda, mas até você ter essa vivência, a gente tem muitos entraves. As mulheres que são mulheres normais, né? É que aí naquilo lá que você falou que a mulher pode ter qualquer homem, né? Isso. Realmente eu acredito, né? O problema aqui, na verdade, assim, esse qualquer homem, às vezes ele não está tão disponível no mercado. Por quê? Porque esse homem que procura uma mulher inteligente, uma mulher além da aparência, né? Uma mulher divertida, uma mulher com valores éticos, morais elevados, esse é o cara que vai estar lá, né? Que qualquer mulher pode conquistar. E a mulher também tem que saber aonde ele está e detectar quem é ele, né? Esse é o principal. Eu acredito. Entendi. Isso é muito bacana. E aí, dentro dessa forma que você pensa, é uma forma energética mesmo, né? E que nos deixa à vontade para dar esse passo de chegar na academia. A Ellen está perguntando assim, como é que faz isso? A gente quer dica de homens que são assim, Cássio. De homens que difícil, são né? inteligentes, que olha até a estética, né? Porque no primeiro momento a estética é importante, mas nós que somos mulheres, a gente é muito cruéis. Nós somos muito autocruéis, né? Com certeza. E aí você poder ouvir de um personal que isso não é importante, que o mais importante nisso tudo é a saúde, faz toda a diferença. Porque se você for ver pelos dados históricos mesmo do ser humano, você não tem só a mulher que é a fit no mundo. Isso é novo, né? Nasce. Mulher fitness é novo, não é? Mas, por exemplo, se você for ver os 3 tipos de mulher, alta, magra e a mais baixa e um pouco mais cheia, vamos supor. São 3 tipos de mulher que sempre existiu na humanidade, sempre vai existir. São biotipos que estão ali e vão existir para sempre, né? Até do que eu posso alcançar aqui da evolução do ser humano. Né? Não sei se vai vir uma outra raça no futuro, uma diferente, uma coisa mais laboratorial, não sei como é que vai ser. Mas é importante para a mulher também ela aceitar o corpo dela do jeito que ela é, porque ela é assim. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode fazer o treinamento que ela quiser, mas o molde dela é aquele. Entendeu? E ela tem que ser respeitada por aquilo. Aquilo que prega a sociedade em relação à parte estética, se você ficar preso nisso aí é a hora que você não vai conseguir achar ninguém que esteja voltado para aquilo que você está buscando, que no caso uma pessoa que te respeita do jeito que você é, entendeu? Porque a sua energia está voltada para a parte estética somente. Então você vai buscar pessoas que só estão buscando a parte estética. Então
tudo isso é um processo energético que está por volta, né? Da mulher, do conhecer um ao outro, de buscar um ao outro, entendeu? Se você soubesse o quanto é importante isso que você falou, né? Para nós mulheres é muito importante isso. Porque a gente, primeiro, não se autorrespeita, eu acho que isso é do ser humano em geral, mas as mulheres têm Uhum, uma cobrança muito maior de não se autorrespeitar e de nem saber que existem biotipos. Então, uhum, se eu sou de um biotipo dentro da psicologia corporal, a gente vê isso. Então, aham, você pode corroborar com isso. Se eu sou de um biotípico X, ou seja, dentro da psicologia corporal, eu olho para uma pessoa, faço uma leitura mental e percebo que essa pessoa teve uma falta na infância, então ele tem um peito afundado e umas aham. pernas finas. Ele pode treinar o quanto for, ele não vai segurar a massa muscular ali. E aí você vem e fala do biotipo, seria algo similar? É similar, é que assim, aí é um processo mais psicológico, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma timidez, ela geralmente ela joga o ombro mais para frente, né? Entendeu? Ela anda mais assim, ó. Pessoa mais tímida. Aqui, tudo que é psicológico, ele reflete, como eu te falei, na parte física da mesma forma, né? O biotipo, na verdade, é uma mistura entre a pessoa que ganha mais massa muscular, é mais alto, ou ele acumula mais gordura, né? Que são os três biotipos, que é o mesomorfo, endomorfo e o ectomorfo. Tá? São três. Então, por exemplo, assim, nas antiguidades, quando as pessoas caminhavam mais, quando não tinham carros, por exemplo, as pessoas magras, elas eram os mais fracos daquela época. Você entendeu? Porque as pessoas mais baixas e com mais gordura, elas tinham mais resistência para fazer as caminhadas longas, de distâncias longas, por exemplo. Entendeu? Então a humanidade ela vai mudando, mas aquele biotipo ela vai também alterando e também as próprias, no caso, os costumes, né? Os seus hábitos também vão mudando, né? A gente passou por uma época de hábito que a gente tem comido tudo errado, não feito atividade física da correta, a gente está usando ainda a tecnologia, está naquele negócio do boom da tecnologia, que tem que vai estar descobrindo ainda, né? Aquilo tudo novidade, o carro é novidade, né? O carro tá aí, sei lá, 100 anos, entendeu? Tudo é novidade ainda. Então a gente está indo absorvendo isso aí, né? Tá usando tudo, testando, tá aperfeiçoando. Isso faz com que a gente deixe uma coisa, uma parte de lado, né? Entendeu? Não tem esse Entendi. equilíbrio, né? Eu acho que assim, né? De tudo que você falou, é tudo muito importante. Mas nas entrelinhas, você falar para as mulheres que quando elas se respeitam, ela vai atrair um homem que a respeita, eu acho que Uhum. foi fundamental. É perfeito. É isso aí mesmo. Exatamente, porque aí se diz respeito à sua autoestima, né? Quem que gosta de uma pessoa que está autoestima baixa? Que não respeita o corpo, que não gosta do seu corpo. Se não gosta do seu corpo, você não gosta de você, que é a pessoa mais importante que existe no mundo, né? Então imagina as outras pessoas. O que você está buscando nos outros, então? Você não ama nem a você mesmo, você acha que você ama alguém? É tudo uma questão de energia também, né? É uma Ô questão Cássio, energética. os homens também têm esse tipo de insegurança? Porque eu vejo que tem um aumento, a gente saiu um pouquinho do tema, mas a gente já vai voltar, né? Aliar isso à Uhum, pandemia. Mas eu vejo que tem homens hoje que faz plásticas, uhum, né? Então, eles também se certo. encaixam nesse. Eles também têm essa corrida louca do corpo perfeito, como as mulheres? Se encaixa, porque como ser humano, todos estão à mercê da publicidade, né? O grande problema de tudo é a publicidade e a mídia que faz isso aí, né? Então, na verdade, são as pessoas extremamente fracas em relação à sua autoaceitação, no caso, né? Ou descobrimento do corpo, ou
essa tensão toda da parte estética, da autoconfiança, né? Então, a mídia, quando ela faz essa publicidade toda em cima daquele molde que é o chamado perfeito, que a gente nem sabe se é, E que é um de onde biotipo veio isso só. aí, A mídia é um elegeu biotipo só, e excluiu os outros exatamente, dois. exclui o outro, né? Então tem tudo um processo envolvido, desde grana por trás disso tudo, desde médico que faz plástica, desde até a própria psicóloga que tem que atender um cara que está com a confiança baixa, ou a mulher com a confiança baixa, então atinge a todos, a humanidade toda, né? Não posso dizer que é só a mulher, porque ela cai nisso, né? Porque a mente da gente ainda é fraca, né? Desde do nosso nascimento, a gente passa por diversas situações durante nosso crescimento, nossa evolução até psicológica, que a gente não sabe de onde veio esse processo, né? Mas todo mundo passa por algum processo de mídia, de boom ali na cabeça, que faz com que você, alguma hora, você pense para esse lado, né? Estético, da confiança mesmo, né? Aí cabe a cada um ter a força e o discernimento, o senso crítico para saber, né? E aí, Onde parar. e aí, nesse exato momento, né, dessa nossa discussão, entra a pandemia. Uhum. Você acredita que pós-pandemia, como essa pandemia vai inferir no seu trabalho enquanto um personal? Então, eu acho que assim, eu já busco algumas outras coisas durante esse processo do treinamento, tá? Eu não procuro só a parte estética. A estética é um prêmio, É o né? Aquelas bônus. pessoas é um bônus, entendeu? A saúde, eu acho que depois dessa pandemia vai ser uma coisa mais procurada entre todos ali, porque todo mundo sentiu o quanto é importante ter saúde, principalmente não só na pandemia, mas fora dela, entendeu? A gente sabe que diante de um vírus desse aí, você pode estar bem preparado fisicamente, no corpo, que não adianta, né? É um vírus que vai entrar e vai tomar conta, né? Mas fora disso aí, acabando essa pandemia, com certeza as pessoas vão procurar mais pela parte da saúde, eu acho, também. E é como eu falei para você, essa parte mais supérflua da mídia, da publicidade, já tá sendo detectada agora. Porque você está fazendo uma autocrítica com as coisas, né? Você está observando as coisas, né? Em casa, né? Principalmente em casa. As pessoas estão fazendo uma autoavaliação de tudo que é importante mesmo, né? É aquele negócio, pô, se você fosse seguir uma pessoa no Instagram, por exemplo, quem escolhe 4 pessoas que você não deixaria de escolher, entendeu? O resto tudo, quem quer supérfluo para você, você vai seguir só 4, tá bom? Né? Então as pessoas seguem 10.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas nenhuma traz um conteúdo de verdade para você, entendeu? Alguma coisa que realmente te agregue, né? Ô, Cássio, seguindo essa sua linha de raciocínio, né, eu quero primeiro fazer um depoimento e aí eu gostaria que você complementasse, né? Eu fui buscar a atividade física porque eu tinha um objetivo, que era andar de patins, que até hoje não andei. E ganhei em Uhum. troca a minha saúde, né? Eu ganhei em troca a minha mobilidade. Uhum. Ela já estava comprometida. Então, hoje, eu tenho 53 anos, eu estou muito mais independente, falando fisicamente, do que quando eu tinha 49, quando eu te procurei. Uhum. Né? Tá. Então, voltando, né, os benefícios da atividade física, eu gostaria que você pudesse dar uma repassada. Os objetivos da atividade física, Pelos seus olhos. Atividade agora na física pandemia, versus saúde. na saúde, bom, eu acho assim que, em primeiro lugar,
como eu falei para você, é o resultado da confiança no seu sistema, né, que te dá. Então você vai fazer com que vários processos químicos estão acontecendo no seu corpo, fazendo com que o seu corpo trabalhe de forma correta, né? Vai te desviar muito da parte do vício, porque, como eu falei para você, a gente tem uma descarga de dopamina, serotonina, endorfina, que é importantíssima para a gente dividir isso aí, né? A gente fala assim, o que é bom, o que não é ruim, né? Se você for fazer isso por sua conta e risco, você chegar a falar assim, não, eu vou parar com tudo. É difícil se você não tiver um outro estímulo do lado, entendeu? Porque a gente então só é por consegue isso... migrar, né? Exatamente, você consegue, vai migrando aos poucos, nem o navio, né? O navio vai indo, então você vai aos poucos saindo do negócio, de um vício e entrando numa atitude mais correta, que no caso é a atividade física, como ela já salva muitas pessoas das drogas, por exemplo, né? Exatamente por aquele fator da dopamina lá. Dopamina, você usou a droga, deu a descarga de dopamina, certo? Se você fazer atividade física, você tem a descarga de dopamina também, a mesma coisa, tá? Tem a serotonina, tal, só que então é a recompensa que vai te dando. Então você vai caminhando para o outro lado. Perfeito. Tá? Um lado mais saudável. A partir daí a sua vida começa a fluir em relação não só à parte física, né? A parte muscular de força, de você se mover melhor, sua mobilidade, a parte do seu cérebro, oxigenação do corpo toda, oxigenação do seu cérebro, do pensamento, do raciocínio. A gente tem uma área do córtex pré-frontal que é responsável pelo planejamento e decisão na nossa vida. Planejamento e decisão. Quando você treina, você consegue fazer uma angiogênese maior, que é a ramificação de vasos sanguíneos nessa região, oxigenar melhor o cérebro nessa região. Com isso, as pessoas conseguem tomar decisões com mais facilidade. Entendeu? Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas treinam justamente para desligar um pouco e depois refletir, treinando, depois ela toma uma decisão. Perfeito. É importante, tá? E com isso, a parte, não só da parte da saúde, mas a parte profissional também, né? As suas metas, em tudo a sua vida vai melhorar, né? A gente não pode pensar num contexto só, fechado só do corpo, né? Mas num todo. É mais amplo que isso. Entendi. Como tudo que é bom dura pouco, a gente está acabando, né? Eu quero agradecer muito, né, você ter aceito o convite. De tudo que você falou, mas eu gostaria que você fechasse mais uma vez dizendo porque a maioria do nosso público é feminino, e para as pessoas, para os homens também, você dizer que o amor, os relacionamentos, eles não estão ligados à estética. Sim, não tá, é óbvio que a primeira impressão é aquela, mas como eu falei para você, qualquer pessoa pode conquistar uma outra, né, com as suas qualidades. Você tem que ser você mesma, é a primeira coisa, né? Se você tem valor e você ser você mesma, você vai conseguir chegar onde você quiser em relação a isso aí, tá? Seja sempre confiante. Então, saiba quem é você, saiba que aquele corpo é seu, te pertence, aquilo é seu templo, né? E ninguém pode te falar o contrário nisso aí. A parte energética em relação a conhecer outras pessoas e ter um relacionamento, a parte energética ela é mais importante de tudo. Entendeu? Porque a conexão, ela não é só física. Ela é muito menos física do que a conexão, sei lá, se a gente for falar na parte espiritual e energética, né? É muito maior. Isso é muito bom. Muito bom saber, mesmo porque você tem credibilidade, porque você é um personal trainer falando isso.
a credibilidade muda. Mas sempre treinando para melhorar o corpo e atingir, ó, os níveis altos aí, né? Eu tô sentindo muita falta. Como eu disse, Tudo tá junto. como eu disse, você conseguiu, né? A mim e algumas pessoas que eu conheço, que treinam com você, você conseguiu mostrar isso, né? Tanto é que a gente conversa, puxa, estou sentindo falta, quero treinar. Nunca imaginei que eu ia gostar de treinar. Eu digo isso assim, de cadeira. Então, assim, muito obrigada, Cássio. Eu sei que muitas pessoas aqui vão refletir sobre o que você falou. Não é que o que você encerrou falando que não é só a parte física que importa num relacionamento, isso não é toda a live, mas isso é muito importante também, né, para o meu público que está aqui ouvir, bem como ter ido à academia vencer essa barreira. E aí você disse que lá na academia os personagens estão mais preocupados com a saúde. Isso vai ajudar muitas pessoas que não têm coragem, pessoas normais, que não têm coragem de chegar na academia. Porque depois que a gente chega e se estabiliza, você vê que é isso mesmo que você está dizendo. Com certeza. Aí você ganha confiança também e sabe. E também tem aquelas pessoas que são afins, né? Também, né? Ninguém tá com ninguém por acaso de paraquedas, né? Então, assim, tudo que a gente, para onde a gente vai na nossa vida, está sendo guiado por um fator energético também que é importante, né? As pessoas estão na nossa vida por outros fatores também ali, né? É aquilo que a gente busca por aqui. Então, a gente estando saudável, buscando aquelas coisas que são boas, positivas, a gente vai achar coisas positivas mesmo. Se você quer só uma coisa no relacionamento, você vai achar aquilo com certeza. E aí não sei se é tão válido, né? Limita, né? É isso que tem que pesar. Limitam muito. Tá, muito Com obrigada. certeza. Se a gente não encerrar, a gente perde a live. Tá Quero bom. dizer que vai ficar disponível já já lá no YouTube. Depois, se você quiser importar para algum lugar aí que você guarde, tá bom? Legal. Muito obrigada, viu, Cássio? Ai, vamos Nada, senhor. Eu que agora. agradeço Eu quero o convite. Tá bom. Matar esse vírus aí. Até os vírus. Fica com Deus. Ó, as meninas estão dizendo para você, Nobre Cássio, é assim que está no Instagram, né? Nobre.cássio, né? Cássio, é isso aí mesmo. Então, por favor, olha lá, a Ana falando, mandando beijos. Oi, Ana, saudade. Ó o Magno aí, minha namorada. Ah, prazer, beijo. Júlia. Ó, tchau, beijo. Encerrar.